Olá pessoal, tudo bem? Seninha voltando com a terceira aula de conjuntos. Irei falar hoje de operações entre conjuntos. Essa aula de hoje ela é bem rapidinha, tá bom? Mas antes, ó, se inscreve no canal Senamat, dá aquela força, aciona o sininho para receber as atualizações e dá aquele like que eu gostei, tá bom? Compartilha com teus amigos aí que está estudando aí para o Enem, para os vestibulares, tá bom? Então o conjunto cai em prova, tá certo? Vamos lá. Primeiro aqui, entre as operações que eu vou trabalhar com vocês é união de conjunto. O que vem a ser união de conjunto? Entenda o seguinte, a união entre conjunto é a operação de juntar todos os elementos de dois conjuntos, por exemplo, de um conjunto A e um conjunto B, formando um novo conjunto. Então, suponhamos, você tem um conjunto A, um conjunto B, se você juntar todos os elementos, aí você está fazendo uma operação de união do conjunto. Eu dei aqui para vocês exemplo, aqui ó, esse primeiro exemplo. Dados o conjunto A, cujo seu elemento é 3, 4, 5 e 6, o conjunto B, aonde o seu elemento é 4, 7 e 8. Perceba que aqui tem um valor comum. Comum é aquele que está nos dois ao mesmo tempo, que é o 4 e o 4. Marquei aqui para vocês. Por que eu marquei logo esses valores, esses elementos que são iguais? Porque eu vou mostrar para vocês essa união por diagrama, tá? Para provar a enumeração, tá? Então vamos lá, por diagrama eu vou ter dois diagramas aonde uma parte do diagrama A e do diagrama B eles vão ser iguais. É justamente onde eu vou colocar o elemento 4, tá? Então ele vai ficar entrelaçado, ele vai ficar dessa forma aqui. Perceba que o número 4 ele ficou aqui no meio, porque ele pertence ao conjunto A e também pertence ao conjunto B. Por isso que ele ficou dessa forma. Mas aqui no conjunto A eu ainda tenho os elementos 3, 5 e 6, que fica aqui, ó, tá? Porque 4 já está nele. Já aqui em B está faltando colocar no diagrama o 7 e o 8, coloquei aqui dessa forma. O 4 dele também já está aqui. Pronto. Como eu quero a união é juntar tudo, é todos os elementos que vocês estão enxergando aqui nesses diagramas. O que é que você está vendo? São os elementos 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, juntando todos os elementos, você tem um conjunto união. Percebeu? É tranquilo? Pronto, então uma das operações aí que nós estamos falando agora é a união, que é aí a operação de juntar todos os elementos entre conjuntos, tá bom? Vamos para o segundo, que é o contrário desse, né? Nós estamos falando da interseção de conjuntos, tá? Pessoal, voltando lá para a união, o símbolo de união é U, tá? Já a interseção é o contrário, é o U de cabeça para baixo, certo? Então, se a união eu estou juntando todos os elementos, a interseção de um conjunto corresponde aos elementos que se repetem no conjunto, os dados. Percebeu que aqui, nesse exemplo, nós temos que é igual aqui, né? 4 e 4. Então, a interseção entre eles é justamente o 4. É aquele elemento que está nos dois conjuntos ou mais conjuntos ao mesmo tempo. No diagrama, eu tinha feito para você na operação anterior, ele está assim. Aí você observando, você vai ver que o número 4 ele está no conjunto A e está no conjunto B, isso provando por diagrama. Então, o elemento que faz parte dessa interseção é o número 4, tá? Então a resposta dele é isso aqui, ó. A interseção com B é só o 4. Perceba que esse conjunto interseção entre A e B só possui um elemento, então nós podemos classificá-lo como conjunto unitário. O que vem a ser um conjunto unitário? É aquele conjunto que só possui um elemento, tá bom? Vamos agora para o terceiro, o penúltimo da nossa aula. Essa aula é bem curtinha. Vamos falar sobre diferença de conjunto. Nós falamos de união, onde você vai juntar todos os elementos entre conjuntos. Nós falamos da interseção, que são os elementos que estão repetidos entre conjuntos. E diferença. A diferença é aqueles elementos que está em um conjunto, digamos, um conjunto A, mas ele não está no conjunto B. Tá? Então, a diferença de um conjunto é representada pelos elementos de um conjunto que não aparece em outro conjunto. O símbolo dele é esse menos aqui, esse tracinho, tá? Então, o mesmo exemplo. Se você observar aqui o A, quais são os elementos de A que é diferente de B? É o 3, o 5 e o 6. E se for ao contrário, quais são os elementos de B que é diferente de A? O 7 e o 8. Vamos fazer um diagrama. Tá aqui o diagrama.
Se eu tivesse que pintar, digamos, A diferente de B, ou seja, quais são os elementos de A, que é esse A aqui, que é diferente de B, não é? Quais são os elementos de A que é diferente de B? É o 3, o 5 e o 6, que está pintado aqui no diagrama, certo? Logo, a resposta dele aqui é numerado, é 3, 5 e 6, beleza? Vamos agora para o conjunto complementar. Esse aí, pessoal, é a mesma coisa de diferente, tá? O conjunto complementar de um conjunto B em relação ao conjunto A nada mais do que a diferença entre o conjunto A e o conjunto B, certo? O símbolo do complementar é o Czão aqui, ó, C de complementar, tá? Então, o Czão, aonde você tem embaixo A e em cima B. Cuidado, a leitura é sempre feita de baixo para cima. Quando você vê o complementar, você vai ler da seguinte forma: o complementar de A para B, ou seja, A diferente de B, tá? Tá aqui armado, ó. Então se liga, o complementar lê de baixo para cima. É o complementar de A para B, que é a mesma coisa de A diferente de B. Aí você vem para cá, o que é que A tem de diferente de B? É justamente o 3, o 5 e o 6, tá? Esse pedaço aqui não, é aqui, ó. Eu tô botando aqui, pessoal, para vocês o contrário, tá? Me desculpa, eu falei A com B, mas aqui, ó, eu botei aqui o exemplo que é o complementar de B para A, ou seja, o que é que B tem de diferente de A. E o que B tem de diferente de A é justamente o 7 e o 8, por isso que ele foi pintado aqui, ó. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Falamos de união, que é a união, né, a junção, né, de todos os elementos formando um terceiro conjunto, que é o conjunto união. Eu falei sobre a interseção, que é aquele elemento que está em todos os conjuntos dados pela questão. Se tiver dois conjuntos, tiver elemento repetido entre eles, aquilo ali é uma interseção. Eu falei de diferença, aonde os elementos de um conjunto A é diferente do conjunto B, é a diferença. Também falei do conjunto complementar, onde o complementar, suponhamos um complementar de B para A, é a mesma coisa de B diferente de A. O que é que B tem de diferente de A? Entendeu? Então é isso aí. Terminamos a nossa terceira aula. A nossa terceira aula de conjunto é só isso. Falar sobre a união, interseção, diferença e complementar, que são as operações entre conjunto, tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá bom? Temos aí mais uma aula, a quarta aula, onde nós iremos fazer alguns exercícios de vestibular, que tem questões da primeira aula, da segunda, da terceira e da própria quarta aula, tá bom? Por hoje é só. Ó, se inscreve no canal de Seninha, dá aquela força, tá bom? Aciona o sininho para receber as atualizações. Por hoje é só. Até a próxima.